Beleza, pessoal? Tranquilo? Aqui do Dreamback novamente, trazendo mais uma vídeo aula aí. Essa estratégia agora aqui do Hikinashi, né, 2.0 aqui, usando o fractal para tendência e reversão, né? Então, basicamente, para a tendência, o que a gente acontece, né? Ó, a tendência que eu digo, né, um exemplo, você está numa tendência de alta, né, para você seguir essa tendência. Para a reversão, quando você está nessa tendência de alta, ela volta a cair, tá? Então aqui você estava numa tendência de alta, tá? Agora passou a ser aqui a reversão, onde o fractal, né, vai te dar essa informação, tá? E agora ela volta a cair. Essa questão de você estar utilizando, a gente vai estar utilizando o fractal, um fractal de 4 períodos, ok? Quando você acabar de abrir, no caso a plataforma, e você está ativando a questão do fractal, no lugar do vermelho vai estar o verde, ou assim, tá? Então simplesmente no lugar do vermelho você bota o verde, no lugar do verde você bota o vermelho, tá? Então basicamente tem que ficar exatamente assim, ok? Tá? Estou utilizando aqui uma M8 que eu falo é média de 8 períodos, tá? SMA, ok? Tá, o que é essa estratégia? É o seguinte, um exemplo aqui. O mercado que ele está caindo, você está vendo que ele está numa tendência de baixa aqui, tá nesse certo momento, e apareceu alguns fractais, né, de alta de reversão. Você fala, opa, beleza. Caso isso acontecer, né, esse tipo de fractal aqui, você vai estar esperando, tá, as velas de alta, né, do Hikinashi aqui aparecer, né, sem nenhum pavio de mínima, exatamente igual que está aqui, para você estar entrando na próxima, tá? Pô, beleza. Tem algumas explicações anteriores que eu digo que o mais recomendado é você estar entrando naquelas velas do Hikinashi que não está em conexão, não teve contato com a média de 8 períodos. Porque isso é bacana, porque quando a vela que ela tem contato, ela não fica tão... a chance de probabilidade de ela estar respeitando, né, mesmo que ela nascer rompendo o corpo anterior, as chances são bem mínimas de ela estar respeitando, tá? Então aqui você pode ver que é um exemplo que ela pode ter fechado de alta, mas às vezes no gráfico aqui ela fechou de baixa, tá? Então, por exemplo, aqui, né, aqui você vê, opa, beleza, ela fechou sem nenhum pavio, né, de mínima, só que fechou de alta no Hikinashi. Quando você joga lá, ela aqui, olha só, né, a vela 25, ela acabou fechando de baixo. Então, às vezes, quando ela tem algum tipo de contato com a M8, ela pode se reverter, tá? Mas se você quiser estar operando dessa forma aí, sem problema nenhum. Sempre recapitulando, velas de alta, você primeiro analisa a vela que vai fechar. Então, um exemplo, analisa essa vela aqui, está quase fechando, você pode ver que ela não deu nenhum pavio de mínima, tá? Então, eu espero a próxima vela, né? Se a próxima vela nascer com o corpo rompendo o corpo anterior, eu entro comprado, tá? E assim sucessivamente, tá? Beleza, aqui você tomou uma sequência de win muito bacana, mas tem momentos aqui que o mercado, mesmo quando ele te dá a relação do fractal, você acaba perdendo. Não, aqui não ia entrar porque ela deixou um pavio de mínima ali, né? Então vamos lá, ó. Aqui você diz assim, pô, mas por que eu vou estar utilizando essa relação aqui dessa marcação? Essa marcação branca, por que eu estou utilizando essa marcação? Pessoal, vai ser a seguinte questão, tá? Aqui vai ser a seguinte questão aqui. Ó. Quando você adiciona exatamente esse tipo de exemplo aqui que você tem, né? Por exemplo, o mercado está subindo, você analisou a vela anterior não tem pavio de mínima, né? Um exemplo que eu estou analisando essa vela de alta aqui, e eu mandei aqui para cima porque ela nasceu já rompendo o corpo anterior. E aí, o que eu vou fazer?
Opa, tomei um loss aqui. Vou estar entrando na próxima? Não, porque apareceu o fractal. Caso você tiver uma tendência de alta ou de baixa, apareceu o fractal nesse tipo de vela que você perdeu, simplesmente você não vai estar entrando na próxima. Você espera uma nova oportunidade, por exemplo, aqui apareceu uma nova oportunidade, te deu um fractal de baixa, você espera aparecer um fractal de baixa sem nenhum pavio de máxima, tá? O que é esse pavio sem o pavio de máxima? Isso aqui, exatamente aqui você vai estar entrando na próxima vela que rompeu o corpo anterior dela, tá? Então isso que vai ser isso que você vai estar analisando, tá? Beleza, você tomou loss nesse tipo de vela, né, que mesmo assim fechou o corpo no rompimento anterior, porém, um exemplo, você mandou para baixo, ela acabou finalizando de alta no gráfico do candlestick, tá? Então o que você vai fazer? Esperar a próxima vela, né, nascer, já rompendo esse corpo anterior, que você tomou loss. Lembrando, todas as velas, tanto de baixa quanto de alta, tanto na tendência de alta quanto na tendência de baixa, elas não podem ter o fractal. Um exemplo aqui no meio, tá? Um exemplo aqui, né? Um exemplo. Você aqui o mercado ele te deu o fractal de alta. Então o que você vai esperar? Uma vela exatamente assim, uma vela de alta sem nenhum pavio de mínimo. Beleza, você vai estar entrando na próxima vela que romper o corpo anterior. Então você vai mandando para cima aqui, ó, todo o tempo as velas que vai rompendo, nascendo, rompendo o corpo anterior, você vai mandando para cima. Um exemplo aqui que você toma loss nessa vela aqui, né? Eu sei, né, que ela fechou no candle lá de alto, mas exemplo que você pode estar tomando loss nesse tipo de vela, tá? Só que no gráfico do Reiki Nash, ela continuou com o rompimento no anterior e não teve pavio de mínima também, tá? Então na próxima vela e também não apareceu nenhum tipo de fractal, nem o fractal de alta e nem o fractal de baixa, tá? Então quando isso acontece de não ter pavio negativo e algum tipo de fractal, na próxima vela você pode estar entrando comprado, tá? Sem problema nenhum, beleza? Tá? Então o mais recomendado é isso. Então, por exemplo, aqui o mercado está subindo e apareceu o fractal agora de baixa. Você espera aparecer uma vela de baixa sem nenhum pavio de massa e você vai estar entrando na próxima vela, tá? Então, por exemplo, aqui, opa, apareceu um fractal de alta. Quando sempre aparece um fractal de alta numa tendência de baixa, você vai ter que estar parando de operar nessa tendência de baixa. Vai ter que esperar o mercado aparecer o Reiki Nash de alta, tá? Então, por exemplo, apareceu vários tipos de Reiki Nash de alta aqui, tá? Porém, eles tiveram pavis de mínima, tá? Então, para a primeira vela de análise não vale. Agora, essa vela aqui já vale, porque ela nasceu de alta, fechou de alta, sem o pavio de mínima, tá? Então, para a próxima vela, se ela nascesse rompendo aqui, eu já entraria comprado nela. É isso que vocês têm que avaliar, tá? Olha só aqui, beleza. Aqui você tem um simples detalhe que acontece aqui, que às vezes você pode ficar de fora do mercado e é sempre bom você ficar de fora, tá? O que acontece aqui? O mercado ele acabou te dando um fractal de alta aqui antes e depois ele te deu um fractal de baixa. Acontece que o mercado ele volta a subir e continua subindo aqui, né? Ele continua subindo. O mais recomendado é você não estar entrando, porque ele me deu um fractal de baixa, só que o mercado ele volta a subir. Então está tendo divergência com esse indicador, tá? Então quando está tendo divergência com o indicador, o mercado ele tem chances mínimas de estar respeitando, tá? Então mesmo aqui, pô, beleza, pô, Dream, aqui o mercado respeitou bacana. Eu falei, eu sei que ele respeitou bacana, mas às vezes você fica tomando muita sequência de loss aqui de necessária, tá? Então, por exemplo, apareceu aqui o fractal de baixa, espera a próxima vela ali de baixa sem pavio de massa vai nascer. Apareceu o fractal de alta, espera uma vela de alta sem mínima nascer para você estar entrando na próxima. Mas lembrando, fractal de alta não pode ter um fractal de baixa depois, senão, né, acaba com tudo. Por exemplo aqui, né, olha a diferença
tá? Olha aqui a diferença dessa tendência que deu e diferença dessa tendência, né? Aqui ele me deu um fractal de alta, falei, opa, beleza, então vou estar esperando uma vela de alta dentro do Reiki Nash, e me deu outro fractal de baixa, então aqui eu estaria esperando velas de baixa aparecer, só que apareceu esses dois e o mercado voltou a subir, né? O problema aqui é que esse fractal anterior aqui me deu baixa, mas o mercado subiu, né? E aqui realmente, aqui sim que o mercado ele corrigiu, me deu um fractal de alta novamente, aí sim eu esperaria o mercado, né, uma vela de alta sem pavio de mínima nascer para mim estar entrando na próxima, aquela que nasceu rompendo o corpo, tá? Então aqui eu ia mandando para cima, opa, perdi aqui, perdi nessa vela porque apareceu o fractal de baixo, tá? Então aí eu tenho que esperar, não, até que aqui me deu win, né? Mas às vezes quando te dá o lodge, você espera aparecer uma nova oportunidade para você estar entrando. Por exemplo, aqui já está aparecendo, tá, uma nova tendência aqui para mim, porque já me deu um fractal de alta aqui. A partir daí vou estar esperando aparecer uma vela de alta sem pavio de mínimo para mim estar entrando, tá, pessoal? Então basicamente essa foi a videoaula usando fractal para tendência e reversão. O que é tendência aqui? Agora você já está sendo criada uma nova tendência de alta, e aqui foi a sua reversão, tá, do mercado. A partir daqui o mercado ele tem uma probabilidade de voltar a cair. Aqui ele me deu, né, agora entra a reversão de novo, né, mostrando que o mercado ele tem a probabilidade de voltar a subir. Aqui o mercado já fixo aqui, né, já apareceu um fractal de baixo, então para ele continuar caindo. Agora se ele voltar a subir, aí já fica mais arriscado, tá? Então aqui basicamente, olha só essa tendência aqui, né? Me deu um fractal de alta, de baixa aqui. A partir daqui eu ia esperar, olha só quantas velas de baixa que apareceu, né? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Apareceu o fractal de baixa, espera aparecer as velas de baixa para você estar entrando. Sempre analisar a vela anterior, ela não, de baixa, ela não pode ter pavio de máxima, tá? O que é pavio de máxima? Esse pavio aqui de máxima, elas têm que estar sem os pavios de máxima, exatamente igual esses exemplos aqui. As velas de alta não pode ter pavios de mínima, tá? Então o que é pavio de mínima? Esse tipo aqui, essa vela de alta tá com pavio de mínima. Olha, essas outras velas de alta não tem pavio de mínima, ó, não tem pavio de mínima, tá? Essa aqui já tem pavio de mínima, então não entraria nela para analisar, e sim nessa aqui. Essa aqui seria minha análise e entraria na próxima, tá, pessoal? Então analise isso.